Pessoal, já passamos pelo planejamento mensal e semanal. Agora a gente vai entrar no planejamento diário. Marília, se eu já fiz o planejamento semanal, eu preciso fazer planejamento diário? Como que é isso? Tá meio confuso para mim. Calma, respira, vamos lá. O planejamento semanal foi a distribuição dos seus blocos de tempo, dos seus compromissos nos blocos de tempo ali, para você ter mais clareza. Só que como a gente já comentou, todo dia você tem uma nova ideia, chega uma nova demanda, tem os imprevistos acontecendo. Às vezes a gente tem algumas coisas bem pequenininhas ali para executar naquele dia, que não necessariamente vai tomar um bloco de tempo de 30 minutos, por exemplo, para você executar, mas você não pode esquecer, certo? Sabe todas aquelas coisas que você lembrou? Nossa, preciso mandar mensagem para fulano, preciso passar ali na costureira, né? Coisinhas que você tem que fazer todos os dias. Onde que essas coisinhas vão entrar? Na sua lista de tarefas. Finalmente chegamos à lista de tarefas. As pessoas acham e resumem gestão do tempo, muitas vezes, numa lista de tarefas. Acham que é só fazer uma lista de tarefas, mas como vocês já aprenderam, não. Na verdade, a lista de tarefas é um detalhamento para a gente não esquecer de nada. É uma coleta das nossas tarefas e atividades, que geralmente a gente vai distribuir no nosso planejamento semanal. Mas, no dia a dia, a gente mantém uma lista de tarefas ali para que a gente consiga fazer diariamente. A lista de tarefas não é uma lista gigantesca de projetos que eu tenho para fazer na minha vida e ela só vai aumentando cada vez mais. Não, eu vou pensar na minha lista de tarefas do dia. Quais são as coisas que eu preciso fazer hoje? E aí eu posso mudar. Se eu tenho mais coisas para fazer e eu vejo que eu não vou dar conta de fazer hoje, eu passo para a minha lista de tarefas de amanhã e não de hoje. Eu não fico com algo infinito para fazer, entende? Então eu quero que você detalhe no seu planejamento diário, nessa sua lista de tarefas, o que de fato você tem que fazer hoje, o que você quer fazer. E aí você pode separar por áreas, inclusive também por demandas. Por exemplo, essas tarefas mais rápidas, mais simples, que você consegue fazer talvez num bloco de respostas ou num bloco de intervalos, de mandar mensagem para algumas pessoas, de resolver algum probleminha rápido. Então você consegue fazer num bloco de respostas, então você pode colocar lá, bloco de respostas, isso, isso, isso e isso. Essa área aqui, isso, isso, isso e isso. Esse projeto aqui, isso, isso, isso e isso. Então, quando a gente separa por áreas ou por projetos, né, por blocos, isso também facilita a nossa execução. Lembra que aquilo que eu comentei antes sobre a perda de tempo na transição entre as funções, entre os projetos? Aqui a gente garante que a gente consegue evoluir nisso. Muito importante coletar todas essas coisas que surgiram para que você deixe a sua cabeça livre para pensar. A cabeça é para pensar, não é para ficar te lembrando dos seus compromissos e das suas tarefas que surgiram, não, tá? Porque se você ficar deixando a cabeça para lembrar disso, você não vai conseguir focar. E aí você não vai conseguir ser produtivo, gastar bem a sua energia. Coloque tudo isso, colete tudo isso numa ferramenta segura, com um sistema de organização redondinho, para que você consiga fazer. Eu explico melhor isso também lá no curso Ferramentas Essenciais, mas aqui o que eu quero te trazer é colete isso em algum lugar seguro para você. Pode ser no seu caderno, né, preferido aí, tudo? Pode, você pode fazer isso. Eu confesso que tem dias que estão tão desafiadores que muitas vezes, como eu disse para vocês, eu prefiro escrever para trazer clareza, a questão do papel. Mas eu não acho que seja o papel a melhor ferramenta para fazer o planejamento diário, para fazer uma lista de tarefas. Por quê? Porque às vezes a gente perde, porque as coisas vão mudando com certa agilidade. Então, eu realmente considero que é mais produtivo fazer e manter o acompanhamento das suas tarefas, da sua lista de tarefas, numa ferramenta digital. Mas isso aí fica a seu critério. O que mais importa para mim é que você mantenha essa coleta de informações, que você distribua isso de acordo com seus blocos de tempo ao longo da sua semana, que você saiba quando você vai conseguir realizar isso. Então, olha aqui. Você primeiro vai coletar novas ideias e tarefas, depois você vai detalhar as atividades que você já tinha ali previsto para fazer. Você vai priorizar, isso é muito importante. Então, às vezes a gente olha e tá uma lista gigantesca no dia e fala assim, peraí, eu preciso priorizar isso aqui. Provavelmente eu vou ter que alterar meu planejamento semanal, meu planejamento desse dia. Vamos lá, o que que eu realmente preciso fazer hoje? E aí você prioriza, e aí você já ajusta o seu planejamento, entendeu? E aí, claro, você vai distribuir. Lembrando, você pode fazer tanto no papel ou nos aplicativos, você pode fazer no Notion, no Todoist, no To-Do, no Trello, enfim, tem diversas ferramentas, fica à vontade. Mas aqui é só um exemplo de dividir, às vezes,
né, por temas, por exemplo, profissional, dentro do profissional, pelas áreas, pelos projetos que você tem que fazer. Dentro do pessoal também, já colocar as coisas que você quer fazer, o horário mais ou menos que você vai ter para fazer isso. E aí, às vezes, você teve ideias, mas essas ideias não são para hoje, são para depois. E aí você já pode colocar lá no seu planner no próximo mês ou na próxima semana, né, lembrar de fazer tal coisa. Enfim, você já consegue distribuir isso para os dias corretos, certo? Deu para entender aqui? Eu quero que você liste tudo que você tem para fazer, que você distribua ao longo dos dias essas coisas, que você consiga priorizar e também distribuir e categorizar essas listas, essas tarefas, de acordo com as áreas, de acordo com os projetos que são essas atividades. Combinado? Então, faça a sua lista e se organize agora. Limpe a sua mente para que você consiga ter mais foco e fluir melhor.